A proposta de hoje é falar um pouco sobre esses três elementos, né? O livro, a literatura e a diversidade. São três elementos que, para mim, e acredito que para muita gente também, se relacionam muito, né? Eles estão interligados. O livro, porque está presente aí na nossa dinâmica, né? Nas nossas dinâmicas, a importância do livro, sobretudo num tempo que a gente vem vivendo com tantos desafios, com tantas coisas que a gente precisa aprender ou reaprender. Então, o livro que tantas vezes é atacado, né, de diversas formas e que resiste, né? Eu acredito que o livro, assim como a arte, de um modo geral, tem ali um sobrenome, e eu acho que esse nome é resistência. A literatura, que, sem dúvida, tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso conhecimento, na ampliação do nosso conhecimento, no desenvolvimento da nossa capacidade de análise crítica, e que nos traz, né, tantas versões de um mesmo mundo, né, de uma sociedade e de tudo aquilo também que está relacionado ao ser humano. E, sem dúvida alguma, a diversidade. A diversidade, ela está em tudo, né? Eu costumo dizer que diversidade não é algo que depende de uma opinião, né? Eu já ouvi coisas como, mas eu não acho que diversidade, ficar falando de diversidade, ou se preocupar com a diversidade é tão importante quanto dizem. Ou questionam-se, muitas vezes se questiona a importância da diversidade, né? Eu acho que é importante a gente se dar conta de que a diversidade não está atrelada a um consentimento da sociedade ou de integrantes de uma determinada sociedade. A diversidade, ela existe, ela está posta, ela não depende de um querer ou de uma opinião específica, ela está aí, né? A diversidade, ela está em tudo que a gente faz. O que acontece é que muitas vezes a gente não reconhece a sua importância, né? Então a gente não dá vida à diversidade. A diversidade, ela está aí no nosso mundo, na nossa sociedade, desde sempre. O que algumas pessoas podem fazer ou tentam fazer, né, ou mesmo sem se dar conta, de alguma forma tentar apagar a importância da diversidade. Aí é uma outra questão. Então, continuando, né, essa questão aí da diversidade, sem dúvida, potencializa ainda mais esse nosso aproveitamento da arte, da cultura, do conhecimento. E quando a gente não reconhece esse valor, tudo isso fica muito prejudicado. Então, acho que já pode colocar aqui na tela a apresentação que eu preparei. Pode passar. Bem, falando um pouquinho, né, sobre a estrutura da diversidade. Então, qualquer estrutura que retira a diversidade, ela estimula o preconceito e ela nos tira também um pouco a oportunidade de enxergar essa pluralidade do mundo. Como eu falei, a diversidade ela já está presente, né? Não somos nós que criamos a diversidade, ou não somos nós que enriquecemos, né? A gente faz parte dessa diversidade, claro, mas a gente precisa reconhecer a sua importância, porque é justamente a partir desse reconhecimento que a gente pode potencializar o impacto que a diversidade causa, né? O impacto positivo que essa diversidade nos traz. E toda vez que a gente não reconhece essa diversidade, toda vez que a gente, de alguma maneira, tentar ou apagar, ou até nem se dá conta, né? A gente perde uma série de oportunidades. Existe também uma relação muito forte
entre aquilo que nos identifica, ou como nós nos identificamos, ou o nosso sentimento de pertencimento no mundo, na sociedade, e a diversidade, né? Porque somos pessoas plurais, né? E sendo pessoas plurais, precisamos também que essa pluralidade esteja representada na sociedade que a gente vive. Então, trazendo aí um exemplo para o universo, para o mundo das artes, quanto mais plural é essa arte ou a maneira que ela se apresenta, maior será também a oportunidade de uma identificação, e não só de uma identificação, né, mas também daquilo que nos toca, porque talvez aquilo que me toca na minha humanidade, na minha subjetividade, não será exatamente a mesma coisa que toca o outro. E se não há diversidade, a gente vai reduzir esse impacto, esse relacionamento, né? Pode passar. Bem, aí na segunda apresentação, eu estou falando um pouco sobre a escolha do acervo, qualidade, diversidade e representatividade. Eu vou fazer um recorte um pouco mais da literatura infanto-juvenil, que é a minha área. Eu escrevo literatura infanto-juvenil e tenho uma editora que é uma edtech de educação também. E quando a gente pensa em diversidade e acervo, não sei se é na maioria das vezes, mas muitas vezes está relacionada à nossa identificação, né, ou aquilo que a gente acredita que é importante e que é mais relevante, aquilo que está no clássico. Obviamente que o que está no clássico teve todo um reconhecimento, né, teve toda uma questão de uma certa validação ou de importância no tempo, né, a longo prazo, e é uma tendência, né, existe ainda assim uma tendência que quando a gente fala de qualidade, diversidade e representatividade, isso nos remeta ao que é clássico, e muitas vezes em detrimento daquilo que é contemporâneo, porque existe aí no imaginário, né, às vezes não só no nosso imaginário, mas no imaginário da sociedade, né, como um todo, que aquilo que é clássico está hierarquicamente num lugar de mais importância do que aquilo que é contemporâneo e que não teve ainda esse tempo, né, de construir a sua importância, que não foi, de certa forma, ainda validada, né? A questão é que quando a gente tem esse olhar de que somente o clássico mereça espaço ou mereça mais espaço, né? Quando isso acontece, muito provavelmente a gente vai ter um impacto na diversidade, porque o mundo ele é dinâmico, né? A vida é dinâmica, e isso já desde sempre, mas pegando aí os últimos 20, 30 anos, essa dinâmica ela está ainda maior, né? A gente está falando de um mundo que agora, quer dizer, agora, não, na verdade, já há algum tempo, é um mundo global, né? Então, hoje, a gente sabe de coisas que estão acontecendo num outro país, né? Que está, inclusive, num outro continente, e não só a gente fica sabendo, como isso pode gerar impacto aqui, onde a gente está. E com certeza, né, certamente, isso vai gerar impacto em tudo, inclusive na arte, inclusive na nossa produção intelectual, porque os nossos olhares estão mais expandidos, porque a nossa vida e o nosso cotidiano, ele é mais afetado do que talvez há alguns anos atrás. E isso vai criando também na gente um repertório mais abrangente. Então, quando a gente fala que o nosso olhar ele vai ficar não restrito, mas ele vai ficar mais focado no clássico, e a gente acha que isso que esse clássico é o mais importante, quando a gente coloca essa questão da hierarquia de uma maneira muito,
como é que eu posso dizer, de uma maneira muito exagerada, né? E fazendo um parênteses, né? Obviamente que tudo que é clássico tem a sua importância, ou, enfim, né, grande parte daquilo que a gente chama das obras clássicas tem a sua importância. Não é à toa que se tornaram clássicos e não é nenhum movimento para que a gente tire essa importância de forma alguma. Agora, as coisas elas podem e deveriam coexistir. Então, quando a gente fala da qualidade, da diversidade e da representatividade, é justamente a gente ter esse olhar mais equilibrado, né, entre as obras clássicas e também as contemporâneas, porque o mundo ele vem numa dinâmica que a gente precisa se relacionar com essa dinâmica a partir dos muitos olhares que construíram esse conteúdo, que elaboraram esse material, essas histórias, né? Um elemento importante é esse engessamento da categorização por idade também. Falando um pouco sobre bibliotecas e escolas, a gente sabe da importância de uma orientação em relação à faixa etária para as obras literárias, né? E aí, às vezes, isso esbarra também um pouco na diversidade, porque a gente sabe que a arte ela se comunica diferente, né? Ela pode se comunicar de uma maneira diferente a depender do indivíduo. Então, e isso também em relação à faixa etária, né? Que é uma outra questão. A gente trabalha com algumas bibliotecas e com escolas de educação básica. E essa é uma pergunta muito frequente que eu ouço de professores e também até de bibliotecários, que como que a gente poderia ter uma classificação ou uma indicação de faixa etária de uma maneira menos engessada, né? De uma maneira mais respeitando, inclusive, o desejo, a vontade, a curiosidade desse leitor por determinada obra. Porque eu estava até falando um pouquinho aqui antes de cair a conexão, que às vezes uma obra literária que gera interesse, e, enfim, que gera curiosidade num leitor dos seus 12, 13 anos, pode gerar esse mesmo interesse num leitor que está ali iniciando a sua vida, né, a sua vida literária, né, está construindo ali o seu hábito por leitura e pode ter ali os seus 7 ou 8 anos. Ou o contrário também. Isso também é muito comum quando uma obra ela está direcionada para os menores e às vezes os maiores têm interesse. Inclusive, esse é um pouco o meu caso, né? Eu sou apaixonada por literatura infanto-juvenil. É o estilo, né, de obra que eu mais leio, mesmo sendo adulta. E eu acho que isso é uma característica muito forte na arte, né? Que é aquela arte que vai dialogar com pessoas diferentes, de diferentes idades, com interesses diferentes. E claro que existe aí toda uma questão do contexto da história, né, de uma questão de ser ou não ser apropriado, mas a gente tem que ter também esse cuidado com aquilo que é inapropriado e olhar para que essa análise, né, do que não é apropriado não crie esse engessamento e esse desinteresse, inclusive, pela leitura, ou a gente não aproveite assuntos que possam ser de interesse desse leitor e que a gente acaba não apresentando, tendo um cuidado, talvez até exagerado, por conta de uma determinada faixa etária. Tem também a questão do vínculo, né? Eu coloquei aqui, experiência de leitura e vínculo afetivo. Uma outra coisa também é a gente olhar para quais são os temas que geram interesse naquele leitor. Então, quando ele pode escolher, né, falando aí de quem está iniciando a vida, o hábito da leitura, né, quando esse leitor ele tem a oportunidade de escolher a sua leitura ou de pelo menos participar
dessa escolha, a gente também vê um resultado muito bacana, né? Porque quando a gente fala de diversidade, não é só a diversidade estética ou a diversidade, enfim, que está ali impressa na história. Quando a gente fala de diversidade, livro e literatura, a gente também está considerando quem é o leitor, né? E como ele participa desse processo de escolha da leitura, né? Ou o que é importante para ele, né? Uma outra pergunta também que eu ouço com frequência né, o meu aluno ou o meu filho não gostam de ler. Não sei mais o que eu faço porque ele não gosta de ler, ou ele lê pouco. Né? Ler pouco é uma coisa subjetiva, né? Porque a gente sempre está falando e fazendo referência a uma outra pessoa, né? Ou a um outro alguém. Então, essa coisa de ler pouco, a gente também tem que ter cuidado. E tudo que a gente faz referência, é importante que a gente considere a individualidade do leitor. Então, ele está lendo pouco porque ele lia um pouco mais e agora ele diminuiu, ele perdeu o interesse pela leitura, ou seja, a referência é o próprio leitor, porque a gente sabe que a gente se relaciona com a leitura de maneiras diferentes, né? Então, olhando aí para as bibliotecas, para as escolas, para as salas de leitura, a gente sabe que muitas vezes um leitor uma pessoa que lê 3 livros no ano e a outra que lê 5 livros no ano, isso não está relacionado só ao fato de que uma dá mais importância para a leitura e a outra dá menos importância. Não é assim, né? Não é tão quantitativo. Inclusive, estava esses dias conversando com uma professora e a gente estava falando sobre essa importância da leitura ali no período, né, da escola, enfim, dessa parte aí da escolarização. E a gente sabe que muitas vezes um leitor, um estudante, ele pode ler um livro, por exemplo, para fazer uma prova, ele pode tirar uma ótima nota na prova, e um mês depois você senta com ele para conversar sobre a história e ele não lembra quase nada do que ele leu. Isso é muito comum, né? Porque é isso, assim, o vínculo também, ele é fundamental, né? Quando a leitura, ela passa a ser prazerosa, né? Quando ela passa a ser feita não para cumprir uma demanda ou para atender um requisito ou como um fardo, né? Só que para isso é necessário esse vínculo. O outro item é ouvir os leitores, que tem tudo a ver aí com esse relacionamento do leitor com a obra, né? Com o hábito da leitura. Então, quando a gente escolhe o acervo, né, a gente precisa considerar também quem são esses leitores, considerar o território, isso é uma coisa importantíssima, a consideração do território. A gente sabe que a leitura não está restrita à leitura da palavra, existe toda uma leitura do mundo que está à nossa volta, e está relacionado também a quem nós somos nessa sociedade ou nessa comunidade, e a importância daquele território para a gente. Então, um acervo que dialoga com o território, que dialoga com esse leitor que vive nesse território, mesmo que ele não more especificamente ali, mas aquele território tem uma importância para ele. Isso é muito importante, né? Claro que a biblioteca, a sala de leitura, ela precisa ser o mais plural possível, sem dúvida. Mas é isso, a leitura, ela não é a leitura só da palavra, né? Como muito bem nos ensinou Paulo Freire, né? A leitura, ela é a leitura de tudo aquilo que está à nossa volta. Então é muito importante que a gente ouça e perceba quem são esses leitores e como eles criam vínculo com as obras, com o hábito da leitura. A organização do espaço. Eu até escolhi aqui essa imagem,
que foi um trabalho muito bacana que a gente fez na escola, e a gente estava falando da importância do mobiliário, né? Quando a gente pensa no espaço físico para receber os leitores, como toda a estrutura que está ali cria também um ambiente propício ou não para a leitura. Isso pode parecer bobagem, enfim, parecer até que não tem tanta importância, né? Mas isso é fundamental, principalmente quando a gente fala de crianças e também de adolescentes. Agora, principalmente crianças, né? Crianças pequenas que estão começando ali a sua vida, o seu relacionamento com a leitura. Então, livro ao alcance das mãos, essa coisa dos espaços, né, como bibliotecas e salas de leituras, que tem bibliotecários, que tem mediadores de leitura, da gente estar no mesmo nível ali de olhar, né, para a criança. Todos esses elementos juntos, né, não é que um elemento desse individualmente vai nos trazer um êxito, né? Mas todos eles associados, com certeza, vão trazer bons resultados para essa leitura, né? Para esse hábito e essa paixão pela leitura. Os livros digitais e os livros físicos. Existe ainda ali quase que uma guerra entre o que é mais importante? Não, porque o livro digital ele nem se compara a um livro físico, né? Ou o livro físico vai perder a sua importância porque ele é mais caro, tem a questão da logística, e aí de novo tem essa questão da diversidade, né? Como eu estava falando no início, quando a gente fala de literatura, livro e diversidade, a gente não está falando só da estética, a gente não está falando só do estilo, a gente está falando de todo o universo que compõe a leitura e que compõe esse universo da literatura. Então, a forma que a história se apresenta, se é num livro físico, se é num livro digital, a gente também precisa de novo considerar quem é esse leitor ou quais são esses leitores, né? Qual é a melhor forma dessa leitura, desse livro, chegar nesse leitor. Por isso que eu acredito muito que o livro físico, ele não concorre com o livro digital. E o livro digital não concorre com o livro físico. São experiências diferentes, são oportunidades diferentes e são maneiras diferentes também que a gente tem de enxergar essa diversidade e de enxergar também a importância dessa escolha ter a participação do leitor. Pode colocar a próxima. Tá. Não, pode ficar nesse mesmo que não foram todos os itens, desculpa. Pode voltar. A organização do espaço, então, é o que eu falei por último, né? Os livros digitais e os livros físicos. E o que eu comecei falando um pouquinho aí na nossa conversa, que é o equilíbrio entre os clássicos e o contemporâneo. Há mais ou menos 2 anos atrás, foi lançado um edital num município específico. E uma coisa nos chamou muita atenção, porque o edital, ele praticamente colocava que os livros clássicos seriam adquiridos um montante maior que os livros do que os não clássicos, né? Esse edital ele foi impugnado, mas isso eu sempre uso quando possível, eu sempre trago esse exemplo, porque é um exemplo que mostra pra gente que ainda existe essa ideia de que o clássico ele é mais importante do que o contemporâneo, ou que ele tem mais valor cultural do que uma obra atual, né? Ou do que os novos autores também. E isso é fundamental, reconhecer que essa diversidade entre clássicos e e as obras contemporâneas, as obras da atualidade, são igualmente importantes, né?
isso é fundamental para que a gente tenha diversidade na literatura. Principalmente porque a gente está falando de um mundo que mudou, assim, consideravelmente nos últimos 30 e até um pouco mais, nos últimos 40 anos. A gente teve muitas mudanças na nossa sociedade, e não só na sociedade brasileira, né? Falando aí dos últimos 20, 30 anos, a gente teve mudanças significativas que fizeram com que os nossos olhares e a nossa relação com a arte também, com a cultura, se transformasse muito. Então, não tem como a gente falar de diversidade na literatura se a gente ignora o que está sendo produzido agora. E se a gente considera que só o que foi produzido e foi considerado, então, como um clássico, é importante, né? Ou a gente quer diversidade e a gente considera a importância dessas duas categorias, né? Vou chamar assim, contemporâneo e clássico, ou a gente não tem diversidade, né? Porque não tem como a gente considerar as duas coisas. E essa diversidade, ela também vai estar presente aí não só nas normas, né, mas naquilo que orienta as nossas escolhas, né, dentro e fora das escolas, dentro e fora das bibliotecas. Quanto mais a gente reconhece a importância dessa diversidade, mais isso vai estar refletido também e vai trazer não só representatividade, mas proporcionalidade, que é uma coisa que eu não coloquei aqui. Eu estou falando mais da representatividade, né? Mas a gente também precisa falar de proporcionalidade. A representatividade é a gente ter um elemento que representa muitos outros. Então, vou trazer aqui um exemplo de biblioteca, né? Digamos que nós tenhamos no nosso acervo 10 obras literárias, né? Estou usando aqui números fictícios, ou só para exemplos, né? Então, digamos que nós tenhamos aí um acervo de 5.000 obras literárias. E nós temos 10 obras que falam sobre cultura indígena, que sejam obras, né, de literatura indígena e de literatura afro-brasileira, por exemplo. A gente poderia dizer que isso é representatividade? Eu acho que sim, né? Existe ali algumas obras que representam um estilo, um segmento, enfim. Agora, quando a gente fala de proporcionalidade, aí a gente já não teria, né? Existe um desequilíbrio muito grande quando a gente tem uma obra, um acervo com 5.000 livros e a gente só tenha 10 que abordam a literatura indígena ou afro-indígena, por exemplo. Então, também é necessário um cuidado entre o que é representatividade e o que é proporcionalidade, e essa representatividade, ela precisa andar junto com essa proporcionalidade. Porque se eu tenho equilíbrio se eu tenho equilíbrio nesse acervo, eu garanto, ou pelo menos eu quase garanto, que essas obras vão chegar para mais pessoas. Porque eu tenho mais, então mais pessoas poderão usufruir desse conteúdo, poderão ter acesso a essas obras literárias. Pode passar. Bem, aqui, a gente teve ali uma troca no tradutor. Olá, boa tarde. Aqui eu estou colocando um pouco sobre atividades de leitura que potencializam e fomentam a diversidade, que é uma atividade que leva esse leitor para dentro da história e como a diversidade passa pela vida do leitor. Então, um pouquinho aí atrás, eu estava falando sobre o vínculo, né, da criação de vínculo com a história, da criação de vínculo com o personagem, e como esse leitor, a partir desse vínculo, ele também passa a enxergar essa diversidade, porque é um outro que é diferente dele, é um contexto
que pode ser social, cultural, enfim, que é diferente do contexto dele e que por conta disso também essa análise crítica ou essa visão crítica, né, ser ampliada e ser construída. Bem, as atividades de leitura, ou as atividades que, na verdade, resultam da leitura, elas não são pura e simplesmente, como é que eu posso dizer, de entretenimento. Claro que o brincar, ele é fundamental, e aí falando um pouco mais sobre esse leitor, que é uma criança ou um jovem adolescente, né? Claro que principalmente na fase ali da infância, brincar é fundamental. Mas ainda assim esse brincar, ele traz uma reflexão. Ele não é um brincar vazio, ao mesmo tempo que ele não é um brincar que vem atrelado a regras ou a resultados específicos, porque também senão não é. Mas nas atividades literárias existe uma coisa muito bacana, que é a oportunidade desse leitor dar a opinião dele ou dar a visão dele sobre a interpretação daquela história. E uma coisa muito bacana é quando nós, educadores, quando a gente consegue na atividade, e principalmente quando é uma atividade mais livre, quando a gente consegue perceber coisas que a gente não precisa perguntar diretamente. Então, por exemplo, quando a gente quer entender ou ouvir, né, desse leitor qual foi a interpretação dele daquela história, ou qual é a opinião dele sobre aquele determinado assunto, ou o que ele achou de algum personagem específico. Percebe que é diferente quando a gente chega e pergunta: o que você achou dessa história? Ou o que você achou desse personagem? Ou o que você achou desse tema? Ele até pode responder, mas eu tenho certeza que a resposta provavelmente vai ser aquilo que você quer ouvir, ou vai ser uma resposta muito vaga ou muito genérica. Quando a gente traz isso, essas perguntas, para uma atividade literária, né, para uma atividade que na verdade, decorre dessa leitura, a gente tem a oportunidade de observar qual foi a relação ou qual foi o vínculo que esse leitor criou com a história. Então, ele pode, por exemplo, criar um novo final, ele pode incluir novos personagens, ou ele pode se colocar na história como um personagem da história, ele pode concordar ou discordar de algum evento que essa obra apresentou, enfim. Então, são formas, né, que nós podemos e deveríamos usar mais quando a gente quer entender ou quando a gente quer reconhecer que existe um vínculo entre o leitor e a história, entre o leitor e a obra literária. Pode passar. Bem, o protagonismo do leitor no processo de escolha. A literatura, ela visa somente a habilidade de leitura como um veículo para a instrução comportamental, moral ou cívica, enfim, ou ela contribui para a formação do leitor literário, quando a obra literária propõe indagações ao leitor, estimula a curiosidade e instigando assim a produção de novos conhecimentos. Ou seja, ler é importante por quê? Para aprender a falar melhor, para aprender a escrever corretamente? É só isso? Ou isso é o mais importante? Ou para aprender regras? Ou para aprender lições, né? Para aprender códigos de conduta, digamos assim? É para isso que ler é importante? E eu coloco aqui essa indagação, né, esse questionamento, porque eu enxergo que é um limite assim muito tênue, né, entre a gente considerar o que é importante aprender a partir da leitura e que tem a ver com a nossa construção enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade,
que sim, tem as suas regras, que sim, tem as suas normas, né, de conduta ou de socialização, mas existe uma preocupação quando a gente limita a leitura só a isso, ou quando a gente coloca a importância da leitura, mas ao mesmo tempo não aceita tantos questionamentos. Porque aí a gente se contradiz, né? Quando a gente diz que a leitura, uma das coisas que ela provoca é a análise crítica, a obra literária ela não responde, ou ela praticamente não responde nada, ela pergunta. Né? As obras literárias, elas têm o poder de nos fazer questionar, de nos fazer perguntar, criticar, né? Analisar criticamente, até duvidar também. Mas quando isso é punido, então não faz muito sentido a gente colocar a importância da leitura como uma ferramenta, né, ou como um elemento que vai construir essa nossa habilidade de analisar criticamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Dar a liberdade para que esse autor ele questione, ele pergunte, ele possa trazer outros elementos para que ele discorde também, porque eu acho que esse é o grande barato, essa é a grande riqueza da leitura, da literatura, né? Fazer a gente pensar e a gente olhar com outros olhos, de repente alguma coisa que a gente já tinha visto antes. E aí quando esse leitor, principalmente, aí dependendo da faixa etária, quando ele questiona, a gente tem que ter esse cuidado de não punir, porque é como está aqui nesse segundo item, né? A leitura, ela contribui porque ela propõe indagações, né? Ela propõe essa autorreflexão também, essa curiosidade, né? Ela instiga, ela faz a gente produzir novos conhecimentos, porque ela desperta esse nosso desejo de buscar, né? De ir além, de querer conhecer e entender mais. Então, quais são os critérios para as escolhas e quem participa desse processo? Né? Como que a gente escolhe a obra literária para outro? Principalmente quando somos professores ou bibliotecários, ou educadores de um modo geral, que trabalham a partir da literatura. Como que a gente escolhe isso, né? Como que a gente pode escolher um acervo ou pensar num acervo que contemple essa diversidade. Quando eu estava falando que a diversidade literária ela não está somente na obra em si ou na estética da obra, é porque a gente tem que incluir o leitor nessa escolha, a gente tem que pensar em quem é esse leitor, porque a gente corre um sério risco de pensar no que é a diversidade para a gente. Né? Se eu penso numa obra literária ou numa diversidade literária e a minha referência sou eu ou sou só eu, isso com certeza será tendencioso, porque eu tenho o meu olhar sobre a diversidade. Se eu considero o leitor, quem é o leitor, qual é o seu território, ou de onde ele vem, ou qual é o propósito dessa leitura, eu tenho mais chances de aí sim ter essa diversidade no meu acervo, de ter essa diversidade nas obras literárias, ou que eu leio, ou que eu proponho que o outro leia. Pode passar. Bem, eu queria falar um pouquinho agora sobre os contos populares e a sua importância no incentivo à leitura. Como a gente sabe, né, os contos populares eles se modificam a depender do território. E isso carrega com os contos populares uma diversidade muito grande, porque é também o território que faz esse conto popular receber outras roupagens, receber outros olhares e outros elementos culturais daquele local, daquele território. Começar um incentivo à leitura a partir da apresentação de contos populares é algo muito rico, né? Pode ser rico para incentivar a leitura.
E não só para incentivar a leitura, mas para incentivar uma leitura que vai estar repleta de diversidade. Principalmente quando a gente considera os contos populares, que têm diferentes formas de leitura ou de apresentação, a depender do território. Então, como, por exemplo, o Saci Pererê e o Curupira. Ou as lendas, né? Tem muitas lendas, né? Muitos contos populares que são conhecidos em determinada região do Brasil e em outras regiões tem outro nome, ou o personagem ele é um pouco diferente. Enfim, isso por si só, além de ser um conto popular e intrinsecamente a diversidade já está ali, mas quando a gente tem esse comparativo, né? E a gente traz os contos populares para esse incentivo à leitura, isso enriquece muito, né, a nossa leitura. Existe uma série de obras literárias que foram inspiradas por contos populares. Então, apresentar isso também para o nosso leitor, não só apresentar, mas para que nós mesmos possamos fazer uma leitura dessas obras literárias e ter essa diversidade apresentada, isso é enriquecedor para a gente também. Então, procurar saber quais obras literárias foram influenciadas, né, ou foram inspiradas em contos populares. Isso é muito interessante também. Os contos populares e a diversidade também tem um outro elemento que é muito bacana, que é o vínculo. Né? Todo mundo foi criança um dia, e eu me arrisco a dizer que todo mundo já ouviu algum conto popular. Esse vínculo com os contos populares, que geralmente começa na infância, também pode ser um importante ponto de partida no incentivo à leitura. Agora, a gente precisa ter esse olhar também para que os contos populares eles sejam, que a gente faça essa leitura, ou que a gente apresente essa leitura também de uma maneira diversa. Ou seja, se a gente considera os contos populares só de uma região, e falando aqui do Brasil, no caso, né, se a gente considera os contos populares que são conhecidos mais numa determinada região e a gente ou desconhece ou não dá tanta importância para outros contos populares, a gente, de novo, não está aproveitando tanto dessa diversidade que a gente poderia estar aproveitando, né? O bacana é que os contos populares eles são de fácil acesso, né? Ou mais fácil acesso, digamos assim. Quanto mais a gente conhece essas obras, quanto mais a gente conhece os contos populares, mais a gente consegue perceber o quanto os contos populares inspiraram livros e, enfim, obras literárias, autores, inclusive. Existe, inclusive, clássicos, né? Que se misturam aos contos populares, né? Que é muito comum até a gente, às vezes, considerar que uma história é um conto popular e, na verdade, é uma obra autoral, e o contrário. Às vezes, uma obra que a gente acha que ela é autoral, na verdade, ela é um conto popular ou ela veio de um conto popular. Isso, muitas vezes, se mistura e é muito rico, né? Porque os contos populares são muito ricos do ponto de vista da diversidade. A oralidade. Esse é um elemento que eu considero fundamental no incentivo à leitura. A oralidade, seja ela vinda da contação de história, ou seja, vinda da mediação de leitura, que são coisas diferentes, e até fazendo aqui, não sei se todo mundo que está com a gente conhece ou sabe a diferença, né, do que é uma mediação de leitura e do que é uma contação de história. Uma contação de história, ela é uma livre interpretação de um texto, né? Então, eu posso fazer uma contação de história e dar uma interpretação mais dramática, e uma outra pessoa pode fazer uma contação de história e talvez dar uma interpretação mais alegre ou mais vibrante, porque existe essa interpretação que pode ser diferente, a depender de quem está contando a história. E além disso, geralmente a contação de história ela é feita a partir de contos populares,
né? Então, geralmente, o contador de histórias, ele conta contos populares. Até é coerente, porque quando ele faz a contação de um conto popular, ele pode interpretar de uma maneira mais livre, né? Afinal, é um conto popular, ele pode ser modificado, ele é vivo, né? Enfim, ele está vivo ali na sociedade, então ele pode sim ter outras roupagens. Quando a gente fala de uma obra autoral, geralmente o que fazemos é a mediação de leitura, que é caracterizada principalmente pelo uso do livro físico ou do livro em mãos, né? Então, a mediação de leitura, ela funciona como digamos, uma ponte entre a história e o leitor, que por algum motivo, talvez, né, porque ele ainda não sabe ler sozinho, ou talvez ele saiba, mas a gente quer fazer essa ponte entre a história e esse leitor. E geralmente a mediação de leitura, ela é feita de uma obra autoral, e existe a importância e a necessidade, não só a importância, de sermos fiéis à obra autoral, porque ela é autoral. Então, é importante a gente ficar atento àquilo que o autor da obra quis dizer. E é importante não fazermos uma livre interpretação ou mudar até a obra, né, editar a obra sem a autorização do autor da obra. Porque se é autoral, então o autor é conhecido, né? A gente sabe quem é o autor. Então, falando aqui de novo sobre essa oralidade, seja a partir da história, seja a partir da mediação de leitura, a oralidade, ela cria também esse vínculo com as obras, né, literárias, porque é justamente a partir do ouvir histórias que a gente inicia a nossa vida ali, a nossa vida literária, né? Em geral, na infância, que a gente ouve as primeiras histórias. Geralmente quando a gente lê um livro na história, na infância, ou geralmente quando alguém conta para nós uma história enquanto somos criança, a gente não esquece, né? Eu tenho várias histórias que eu ouvi criança e que eu lembro até hoje. Eu acho que praticamente todo mundo tem. E isso veio de ouvir histórias. Existe uma série de estudos, inclusive, na área da educação, principalmente, que fala sobre a importância de ouvir histórias. Então, essa oralidade, ouvir e contar também histórias, é muito importante. Inclusive, importante nesse incentivo à leitura. E as memórias, né? Eu estava falando aí da infância. Então, essas obras literárias que a gente lê quando é criança, ou que nós ouvimos essas histórias quando somos crianças, elas com certeza criam memórias. E não é só uma memória da história, é uma memória do prazer da leitura ou do prazer de ouvir histórias que fica na gente, que fica em nós. Então existe essa memória do sentimento, né? A memória da sensação que essa leitura ou que esse ouvir histórias nos causou. E essa memória afetiva, ela também é importante na leitura. Não é à toa que pais ou famílias, enfim, que leem, né, educadores, professores que têm o hábito da leitura, geralmente influenciam os seus filhos, influenciam os seus estudantes. A gente tem falado muito sobre a importância dos professores lerem literatura. Claro que existe aí um desafio, né? Porque tem toda uma questão de tempo, de carga horária, enfim. Mas é importante que os educadores, eles também leiam, porque é muito complicado a gente incentivar a leitura se a gente não lê, né? Se a gente não tem, porque a gente acaba não tendo esse vínculo que é tão importante. Pode voltar. E aqui, por último, né, nesse item, eu coloquei o recontar. Falando ainda da mediação de leitura, retomando um pouquinho, né, a mediação de leitura, ela também tem uma atividade, né, depois que a leitura da história acaba, geralmente na mediação, a gente tem uma conversa com esse leitor, ou com esse indivíduo que ouviu
a mediação de leitura. E é justamente nesse momento que se fala sobre a história, que se dialoga sobre o que aconteceu na história, que se fala sobre quem é o autor. Isso também é muito rico, né? E o recontar, que é contar essa história para alguém, ou ouvir essa história que eu contei de uma outra pessoa, isso também está relacionado com a diversidade, o livro e a literatura. Porque mesmo que a gente leia a história e seja, digamos, fiel, né, à obra ou à escrita do autor, inevitavelmente vai ter uma interpretação que é muito subjetiva para cada pessoa. Então eu posso ler um livro e ter uma impressão, e uma outra pessoa pode ler o mesmo livro e ter outras percepções e ter outros olhares. Então é muito bacana quando a gente promove nos espaços de leitura, sejam as bibliotecas, as salas, as escolas ou até as casas, essa atividade de recontar, ou a atividade de dialogar sobre a leitura, porque a gente tem aí nesse momento, né, o ouvir o outro e perceber até coisas que o outro pensou ou que o outro percebeu e que pra gente foi uma novidade, ou que a gente não tinha percebido, ou que a gente não tinha prestado a atenção. E quando a gente pensa aí também nesse acervo, né, ou na escolha do acervo, e a gente considera que a diversidade ela é importante na literatura, é justamente nessa parte do recontar que a gente percebe que o leitor, né, ele trouxe elementos, ele trouxe análises e questões diferentes entre aquele grupo. Então, nas bibliotecas, né, existem às vezes saraus, encontros literários, grupos de estudo, grupos de debate, e é muito enriquecedor quando a gente tem esses diferentes olhares para falar sobre uma mesma obra. E é aí também que a gente enxerga como a diversidade ela está em tudo, né? Ela está não só na história do livro, mas ela está no nosso olhar sobre a história. E isso é realmente muito importante se a gente deseja, de fato, ter diversidade, tanto no livro, como na leitura e na literatura também. Tem uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, que está relacionada à nossa vontade, né? Eu estou falando como uma leitora, tá? Então, que está muito relacionada à nossa vontade, né, de ter diversidade na literatura, de ter diversidade no livro. Uma coisa que é importante e que eu acho que nos ajuda a ampliar os nossos olhares é ter vários interlocutores para compor um projeto literário, para compor uma dinâmica de leitura. Quando a gente tem um grupo diverso, quando a gente começa, por exemplo, um projeto literário, ou quando a gente começa a escolha de um acervo, quanto mais pessoas participarem dessa escolha, desse processo, maior vai ser a nossa chance, a nossa oportunidade de ter diversidade na literatura. Né? É quase, não vou dizer impossível, mas é muito difícil que a gente tenha um território, um espaço que apresenta diversidade literária quando as pessoas que estão ali naquele território ou são sempre as mesmas, ou são poucas pessoas, porque a gente limita esses olhares, né? E é esperado, assim, a gente não tem um olhar sobre tudo, né? Então, eu adoro ler, mas eu não... Esses dias eu estava lendo um livro super interessante sobre cultura cigana, e é uma obra infanto-juvenil, e eu fiquei, assim, encantada, né, com a história, e até então era um tema que tinha chegado muito pouco para mim, e ainda é muito incomum, né, a gente entrar num território de leitura e ter literatura focada nessa temática, né? Eu estou falando da temática cigana,
mas tem várias outras expressões culturais que a gente ainda tem muito pouco. Então, quanto mais, né, ou quanto mais for possível a gente ter um grupo de trabalho diverso, né, para que a gente tenha, então, consequentemente, obras diversas, melhor. Pode passar. Agora foi. A diversidade como elemento potencializador dos saberes e de qual maneira podemos ver tudo. Só existe uma maneira da gente ver tudo. Eu fiz essa pergunta para algumas crianças, inclusive para essas que estão aí na foto, e a pergunta foi essa, né? De que maneira a gente pode ver tudo? E só existe uma forma da gente enxergar tudo ou quase tudo, que é realmente perguntar ao outro o que ele vê ou o que ele viu. Eu estava falando agora sobre um grupo de trabalho diverso, para que, por exemplo, a gente escolha um acervo que tenha diversidade, né? E tem tudo a ver com essa nossa vontade de enxergar o todo. A gente consegue enxergar o todo se a gente compartilha o olhar do outro, né? Se a gente tem a oportunidade de enxergar também o que o outro viu e a gente ainda não conseguiu alcançar. A gente vive num mundo que a educação é global, né? Não é de agora, já é de algum tempo. A gente tem o desejo, né, de ter um mundo cada vez melhor, de ter uma educação de qualidade. E quando eu falo de educação de qualidade, eu não estou falando só de escolarização, eu estou falando de educação que está também para além da escola. Só que a gente não tem, se a gente quer uma educação global, se a gente deseja que o ato da leitura, por exemplo, né, alcance todos e todas, a gente precisa que as nossas práticas sejam globais, considerando que somos pessoas, que somos subjetivos, né, que somos diversos. Se as nossas práticas, se o nosso incentivo à leitura, se a maneira que a gente enxerga a literatura está focada em um único modelo ou em um único em um padrão específico, né? A gente não vai ter cidade, né? Não tem como. Então a gente precisa dessas práticas que sejam também mais globais, né? Que tenham diversidade desde ali da sua base, né? Quem vai fazer para quem, né? Ou quem somos nós, né? Quem está incentivando a leitura, ou quem é o leitor e quem é que está incentivando esse leitor. A diversidade ela precisa estar considerada em todas essas etapas, porque senão, e aí até batendo mais uma vez nessa tecla, né? A gente vai ter uma diversidade que ela vai estar desconectada desse indivíduo que a gente quer alcançar, né? A gente vai ter ali, a gente não vai ter uma conexão entre a leitura ou a obra literária e esse leitor, porque ele não tem nada ali, ou tem muito pouco ali que cria vínculo com ele. Eu não tenho como pensar em maneiras de criar vínculo com todas as pessoas a partir das minhas obras literárias, por exemplo. Cada pessoa vai criar um vínculo com essa obra literária de uma maneira diferente, porque isso tem a ver com uma especificidade desse indivíduo, né? De como é o mundo para ele, enfim, da importância da leitura para ele, da importância daquela obra para ele. Então, quanto mais plurais e diversas, né, forem as nossas ações de incentivo à leitura, com certeza mais pessoas a gente vai alcançar. Existe um trabalho muito sério sendo feito em vários estados do Brasil para que exista diversidade no nosso acervo, para que exista diversidade, inclusive nas livrarias também, mas principalmente nas escolas e nas bibliotecas, né, que são territórios que são mais visitados por grande parte da sociedade, ou que pelo menos, né, deveriam ter um acesso mais amplo. Então é fundamental que essa diversidade ela esteja presente
nesses espaços e nas obras literárias também, né? Então, existe aí alguns trabalhos regionais sendo feitos para que essa diversidade ela não fique só no campo ali do que é correto, assim, né? Vamos fazer porque tem que fazer. E sim da gente mostrar por que essa diversidade é importante. Porque a diversidade, ela incentiva a leitura, né? Por que a falta de diversidade, consequentemente também, faz com que a gente tenha um avanço menor na leitura ou no desenvolvimento do hábito da leitura, né? Muito importante. E quanto mais a gente tiver diversidade, não só porque é o correto, é o certo a ser feito, né? Mas principalmente porque isso gera um impacto na nossa sociedade, isso gera impacto na nossa educação também. Então, queria compartilhar isso e eu vou receber algumas perguntas aqui, deixa eu olhar. Quem quiser mandar as perguntas, não só perguntas, viu, mas comentários também, porque às vezes não tem uma pergunta específica, mas tem algo que vocês queiram comentar, tá? Então eu vou abrir aqui para começar a ver o que a gente já recebeu. Nossa, tem vários. Então eu vou começar aqui. Deixa eu ver. Eu estou olhando aqui para baixo as perguntas no celular, tá? Então vamos lá. Samuel Gina, do Nascimento, de Minas Gerais. Ele colocou: sobre os clássicos, muitos carregam diversos preconceitos e são eurocêntricos. É possível problematizar a leitura desses clássicos sem bani-los? Samuel, você pôr num ponto. Só um minutinho aqui, que o ruído. Então, eu estava falando que o Samuel tocou num ponto importantíssimo. E aí, para problematizar um pouco mais, Samuel, eu vou trazer um exemplo concreto, tá? Que é a obra do Monteiro Lobato. A obra do Monteiro Lobato, eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma obra que em vários momentos, em vários capítulos, traz expressões racistas. E existiu e existe ainda um posicionamento de algumas escolas e bibliotecas também de não ter mais as obras do Monteiro. E aí o Samuel perguntou: o que seria mais indicado? Não tê-las ou tê-las e problematizar? E aí eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Que eu acho que é a segunda opção. Eu acho que a não discussão sobre esses temas é muito pior do que discuti-los. Primeiro porque aconteceu e a gente não apaga um fato. A gente apaga uma parte da nossa história. Então não tem como a gente passar uma borracha pela existência de um autor, pela existência da sua obra e achar que isso vai resolver. Não vai. Então eu acredito que a importância é a gente problematizar, é a gente discutir e falar sobre isso, tá? Acho que a gente tem que ter um cuidado quando esses elementos, né, esses temas são apresentados para crianças. E aí eu vou trazer uma experiência minha que é pessoal e profissional, porque na Piraporianda a gente trabalha com criança e eu recebo, nossa equipe recebe com muita frequência perguntas e até reclamações, assim, né, de crianças que leram as obras ou leram alguns contos e ficaram tristes e se acharam menos importantes, né, que se sentiram ali menosprezadas ou que sofreram racismo, né, por conta das histórias. E quando isso não é problematizado, que é o que o Samuel está trazendo, o que acontece? A gente finge que tudo bem, porque é um clássico. E quem quer discutir a importância de um clássico? Né? Existe um medo também, existe um incômodo, né? Porque é clássico. Então, quem pode tocar num clássico? Eu não concordo com isso,
porque eu não concordo com perfeição. Porque a gente está falando de humanidade, a gente está falando de questões da sociedade, que não é uma sociedade perfeita, como nenhuma sociedade é. Das duas, uma. Se essa obra ou se esse conteúdo ele está disponível, se ele está disponível, ele tem que ser problematizado. Porque senão a gente finge que é normal e não é, ou a gente deixa a coisa seguir o seu próprio curso, né? Então eu acho que sim, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que problematizar, sem dúvida. É o diálogo e é a discussão, a análise crítica que faz a gente avançar. Agora tem aqui a Janaína de Melo, de São Paulo. Olá, Janaína. Janine, você teria alguma indicação de livro ou artigo que nos auxiliem sobre a formação de acervo nas bibliotecas em relação à escolha das obras e respectivas faixas etárias? Então, tenho sim, Janaína. A gente pode pensar num conteúdo específico. Na Pirapuriando a gente tem conteúdos como esse que você está falando, e nós auxiliamos também instituições, bibliotecários, escolas na construção desse acervo. E não é e aí uma dica, né, que eu vou compartilhar é o seguinte: quando a gente tem um trabalho de acervo, quando a gente vai construir o acervo, é comum às vezes contratarem as pessoas, né, contratarem pessoas para que esse acervo seja construído por essa equipe de trabalho, por exemplo. Eu respeito, mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é que esse bibliotecário, esse professor, esse educador, ele aprenda como fazer, né? Porque ele também, não é que ele não sabe fazer, tá? Mas que ele aprenda a fazer isso com diversidade. Porque aí isso não fica na mão só de quem sabe fazer. Isso é compartilhado. Então, por exemplo, se você trabalha numa biblioteca e você gostaria de ter um acervo com diversidade, em vez de contratar um terceiro para fazer isso, o que seria mais interessante? Que esse trabalho fosse feito em conjunto, com você, com a sua equipe e com esse profissional ou com essa, enfim, né, com esses profissionais que você está convidando para esse olhar da diversidade. Então, não terceirize isso, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Então, na Pirapuriando, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho, a gente nunca assim, a gente vai fazer e já entrega para você uma lista. Não, a gente tem que emancipar esses saberes, né? A gente tem que emancipar esse conhecimento até para que isso seja replicado depois. Então, e é bacana isso acontecer. É importante que você leia sobre, que você tenha artigos sobre. Agora, nada como a prática, de fazer isso com alguém na prática, para que esse aprendizado ele seja melhor, né, para que ele seja mais eficaz, tá? Tia Silvia Alves do Carmo, também de São Paulo. Você acredita que quando o leitor se identifica com a história, se vê representado, estimula o gosto de ler? Com certeza. Com certeza. Com certeza. 1000 vezes com certeza. Porque não é que a gente tenha que se ver em tudo. Como é que eu posso dizer? Quando a gente olha, vamos pegar aqui um exemplo de personagem infanto-juvenil, tá? Se todos os personagens fossem parecidos com uma criança específica, eu acho que isso seria um pouco monótono. Porque, de novo, a gente não teria diversidade. Agora, existe um outro problema que também é gravíssimo, que é quando nenhum personagem se identifica ou tem uma identificação com essas crianças. Então, esses dias eu estava falando sobre livros que têm príncipes e princesas, principalmente na literatura infanto-juvenil e na literatura afro-brasileira. É importantíssima a figura do príncipe e da princesa, do rei e da rainha, mas isso é indiscutível, tá?
indiscutível. Isso está no imaginário da criança. Agora, a gente tem uma pluralidade maior de personagens em livros que não remetem à cultura afro-brasileira. Então, existem personagens não negros que são príncipes e princesas, mas que também são cientistas, músicos, que é o guerreiro, a menina que é a guerreira, ou a menina que tem um conflito na escola. Enfim, os personagens são variados. Quando a gente traz isso para a cultura afro-brasileira, existe um recorte, não porque não tem a obra literária diversa, tá? Mas quando a gente entra na biblioteca ou na escola, a gente ainda acha muito do mesmo, né? E nem todo mundo é príncipe e princesa, e tudo bem, né? Tudo bem. A questão é quando a gente tem mais do mesmo. Então, quando esse leitor ele se identifica, não só porque esteticamente a história remete às suas características pessoais, mas porque a história ela cria esse vínculo, né? Então é importante que a gente tenha diversidade para a gente ter mais possibilidades de criação de vínculo. E sem dúvida, eu quando era criança, e aí vou dar aqui um olhar, né, que é mais pessoal, não tinha literatura com personagem negro, tinha pouquíssimo. Eu amava ler, mas eu lembro de quantas vezes isso me entristecia, e não só me entristecia, mas me causava, era estranho, porque eu ficava pensando, por que eu ligo a televisão e não tem uma apresentadora negra? Opa, acho que travou. Voltou. Eu achei que tinha travado. Então, por que eu ligo a televisão e não tem uma apresentadora negra? Por que eu abro o livro e não tem um personagem? Por que eu vou ao teatro também? Porque uma coisa tem um pouco, tem no teatro, mas não tem tanto na televisão. Tem na literatura, mas não tem na música. Agora, quando não tem lugar nenhum, aí realmente a gente, principalmente quando somos criança, a gente começa a achar estranho, e tem a importância das narrativas. A Conceição Evaristo, maravilhosa, nossa autora maravilhosa, querida, ela tem um termo que a gente aprendeu com ela, usa muito, e são as escrevivências, né? São as nossas memórias escritas, né? É a nossa existência materializada ali em palavras também. Quando eu leio obras que não têm em nada essas minhas vivências ou escrevivências, isso sem dúvida vai me afastar da leitura, né? Isso sem dúvida vai me afastar desse desejo de ler, porque eu não estou em nada, né? Eu não estou eu não sou reconhecida nesse mundo, né? Não é à toa que, acho que nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento considerável de publicação de autores negros. E teve uma pesquisa que eu acho, se eu não me engano, é do Instituto ProLivro, tá? Não tenho certeza. Mas a pesquisa fala sobre o aumento de leitores 10 e 17 anos, leitores negros, né, de jovens e crianças negras que passaram a ler mais, a ter mais o hábito da leitura nesses últimos anos. Isso não é à toa. Isso está, com certeza, diretamente relacionado. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Falei da Janaína, né? A Lúcia. Você acredita que quando... desculpa. Essa Lúcia é o que eu acabei de responder. Então, Samuel, de novo, né, colocou. Quando você falou sobre a questão de ter cuidado com o que é impróprio para a criança, como ter esse cuidado sem ter o risco de cair no moralismo? Olha, análise crítica, viu, Samuel? Não tem uma regra. Eu acredito que vai depender do contexto. Eu
acho que vai depender de quem nós somos, essa criança, vai depender da nossa educação, né? Que educação a gente recebeu, para que a gente tenha, inclusive, capacidade de não cair nesse lugar tão prejudicial, que é essa cercear, né, alguns termos para as crianças, como se elas não tivessem capacidade intelectual, né? As crianças, elas têm uma capacidade intelectual incrível, e a gente pode falar sobre qualquer coisa com as crianças, tá? A gente só precisa pensar quais são os melhores caminhos, claro, ter um determinado cuidado, ser responsável, claro, mas de um modo geral, as crianças podem ler, sim, e a gente pode, é a vida, né? A vida, ela não é só 8 ou 80, ou só certo e errado, né? A vida não é um caminho, né, só de ida e de volta, essa dualidade, enfim, não tem nada a ver com a vida real. Então, acho que para a gente ter cuidado, a gente precisa de análise crítica, né? E saber quem é essa criança, porque é um ser humano, e esse ser humano é subjetivo. Então, talvez falar sobre um tema com uma criança de 7 anos possa ser tudo bem, dependendo de quem é essa criança. Outra criança também de 7 anos pode ser um pouco mais problemático. Então, quem é essa criança? Não tratá-las como todas iguais, porque elas não são. A Érica Jordana, ela colocou: queria saber se existe algum parâmetro para saber se o acervo da biblioteca possui diversidade. Um parâmetro, eu acho que não. Um parâmetro que eu digo assim, mais, né, mais técnico, eu acho que também tem a ver com a nossa análise crítica, e tem alguns recortes que são importantes e que são práticos. Gênero e etnia, tá? Eu te daria esses 2 elementos, gênero e etnia. Então, no seu acervo, qual é o equilíbrio entre autores e autoras? No seu acervo, qual é a relação ou qual é a proporcionalidade entre as etnias? Considerando que a gente está no Brasil. O Samuel, se eu não me engano, ele trouxe aqui uma questão muito interessante, que é o eurocentrismo. O Brasil, ele sofre, me atrevo aqui a dizer, que ele sofre com essa questão de um conhecimento que é muito eurocentrado somente, né? Então, tudo é muito eurocêntrico, né? Na educação, nas obras áreas, na estética, padrão, até falando um pouco sobre padrão de beleza, por exemplo, né? O padrão de beleza, o padrão daquilo que é bonito, é eurocentrado. Então, a gente tem que ter cuidado para que esse acervo não retrate essas situações, porque isso é um equívoco muito grande. Então, qual é o equilíbrio entre as etnias, né? Qual é a etnia regional também? O Brasil ainda acha que é o Sudeste, e o Brasil não é o Sudeste. O Brasil é o Sudeste também, mas é muito mais, né? Então, quantos autores nordestinos, quantos autores do Norte, enfim. Eu acho alguns parâmetros que são mais práticos, assim, gênero, etnia e parâmetros regionais também. Isso é importante, esse cuidado com esse eurocentrismo que, infelizmente, temos. A Renata, porque o sistema de ação exige, de certa forma, o conhecimento do clássico. Falo quanto aos vestibulares. Renata, o problema sério é esse tal eurocentrismo, né? Porque já há muitos e muitos anos, a gente tem um problema de considerar bom aquilo que é de fora, aquilo que é eurocentrado. Na graduação, quando vai estudar filosofia, quando a gente vai estudar, enfim, sociologia, tem aí várias, acho que praticamente todas as cadeiras. As nossas referências, elas não só são eurocentradas, como a gente não tem mais nenhuma outra referência praticamente. A gente tem, por exemplo, professores que precisam abordar a cultura afro-brasileira
mas na graduação eles não receberam, eles não tiveram contato com esse conteúdo. E ninguém dá o que não tem. Como que você vai falar sobre cultura afro-brasileira? Como você vai abordar? Como você vai escolher um acervo? Se você nunca teve um contato mais direto, né, com essa cultura, que inclusive a cultura afro-brasileira é a nossa cultura. Que os nossos educadores, eles conheçam mais os clássicos e não conheçam as nossas obras ou a nossa cultura, né? Ou conheçam muito menos do que deveriam. Comentário da Stephanie Justine. A Companhia das Letras solucionou isso nas novas edições do Monteiro Lobato. Trazem texto original e integral, mais expressões racistas e problemáticas sublinhadas embaixo da página. Tem um diálogo da Narizinho e da Emília explicando, contextualizando e problematizando as expressões. Eu conheço, eu ouvi falar, eu participei de um evento, inclusive, falando um pouco sobre isso. Eu acho que isso é uma forma também, mas acho que a gente precisa de muito mais, para não ficar a impressão de que, então fazendo isso tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa discutir sobre isso, né? E reconhecer. Eu acho que um dos grandes problemas, falando de racismo, não só na literatura, mas em todas as áreas da nossa sociedade, o Brasil não se reconhece como um país racista. As pessoas não se reconhecem como racistas. E se você não reconhece um problema, você não consegue solucioná-lo. Então, a gente precisa reconhecer, discutir isso de maneira ampla e apoiar as escolas, apoiar as bibliotecas, que tem esse material. Eu conheço, inclusive, alguns espaços que têm essas obras. A gente está falando do Monteiro Lobato, mas tem muitos outros autores, viu, gente? Mas é porque ele é muito conhecido, né? Mas tem outros conhecidos também que a gente tem. E a biblioteca tem que fazer, porque se ela tira a obra do acervo, ela é criticada. Se ela mantém, ela é criticada e ela não tem nenhum tipo de apoio objetivo para resolver essa questão. Teve uma biblioteca no Rio de Janeiro que a gente fez um trabalho muito bacana, que foi rodas de conversa para falar sobre isso. E para juntos, né, construirmos aí uma ação, seja de manter ou não manter, mas para que isso seja construído coletivamente, né? Mas tem que reconhecer que o racismo, ele está ali, ele existiu, e isso chega nas crianças, tá? E não tem ninguém discutindo com a criança que aquilo está errado. Porque o que acontece? Essa obra, ela é apresentada para a criança como um clássico, como uma história linda, maravilhosa e boa, e, enfim, com tudo, né, de bom que permeia o clássico. Então, quando ela lê essa obra e ela vê ali um conteúdo racista, ela tem grandes possibilidades dela achar que é isso mesmo. Que tudo bem, afinal é um clássico, é importante, é bonito, é bom, todo mundo gosta. E se o clássico está dizendo isso de mim, então tudo bem, então tá certo, né? E não é isso, e não tá errado. E a gente tem que falar sobre isso, né? A criança, ela não tem ainda a maturidade para dar conta de elaborar todos esses sentimentos e de interpretar tudo isso. É muito confuso, até para nós adultos, né? Que estamos aqui falando sobre isso. A Rosenilda Januário, ela colocou: gostaria de saber se há algum programa que contemple, gostaria de saber se há algum programa que contemple projetos de literatura com essa temática. A exemplo do Itaú Cultural, embora os livrinhos sejam de diversos temas, né? Ou com outro perfil, como, por exemplo, implementação de bibliotecas comunitárias. Então, falando aí sobre diversidade, Rosenilda, isso tem que estar em todas as bibliotecas, não só as comunitárias, e a gente também precisa, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas eu estou falando de uma maneira abrangente, que compreender que a diversidade, ela não deveria ser discutida só em determinados territórios. A discussão da diversidade, ela tem que estar numa biblioteca que está num grande centro de São Paulo, por exemplo, que está numa área nobre,
né, da cidade, e também nas comunidades periféricas. E eu estou falando isso pelo seguinte, quando a gente fala de diversidade, e a gente vai nesses territórios, escola, biblioteca, a gente vê mais projetos e ações para a diversidade nos territórios periféricos do que nos territórios não periféricos, como se a falta de diversidade fosse um problema de determinados grupos sociais, né? Ou de determinados territórios da sociedade. Então, tem que falar sobre diversidade. Não, e a gente tem que falar de diversidade em todas as camadas da nossa sociedade, em todos os territórios, principalmente quando a gente fala de elite, né? Quando a gente fala das elites, é onde a gente menos encontra diversidade. Porque uma biblioteca pública, por mais que ela seja pública, existe uma diferença estética, de acervo, a depender do território que essa biblioteca está. Então, façam essa experiência. Visitem as bibliotecas públicas numa região nobre e numa região considerada ali uma comunidade ou uma região periférica. Vocês provavelmente vão ver que existe mais diversidade quando a gente tem um território ou de comunidades ou de periferia. Como se a elite não precisasse falar disso. Como se a elite não precisasse se relacionar com esse conteúdo. Isso é um equívoco grande. Assim como quem criou o racismo não foram as pessoas negras, quem criou o machismo não foram as mulheres, então não são só essas pessoas que têm que dar conta de resolver esse problema, não são as comunidades ou as periferias que têm que dar conta da falta de diversidade que existe nos territórios da nossa sociedade, né? Então, sim, muitos projetos. Agora, por que esses projetos não penetram todos os espaços? Eles ficam ainda restritos a alguns territórios de comunidade. Isso é uma eu enxergo diversas respostas: falta de interesse, racismo, conceito, porque eu estou falando do racismo, mas tem vários outros problemas, né? Acessibilidade também, né? A gente pensar nessa acessibilidade, pensar em conteúdos que sejam acessados por pessoas cegas, por pessoas autistas, né? Me apavora muito que os espaços eles ainda não estejam preparados para receber qualquer leitor, né? Qualquer leitor. Então, o padrão, né, de comportamento das pessoas para aquele espaço ainda é um padrão que considera um determinado grupo social, e esse grupo geralmente está na elite, e ele se comporta de uma determinada maneira. Então, se você não se comporta daquela forma, você não é bem-vindo ali. Como que um autista vai usufruir da biblioteca, né? Se existem algumas questões comportamentais que não seguem um padrão que a sociedade julga ser o padrão correto, né? Se uma pessoa autista, por exemplo, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar ou tocar numa pessoa autista. Um exemplo, tá? E não é que o autista não gosta de ser tocado. Eu ouço as pessoas falarem: o autista, a gente não pode cumprimentar ele, ou a gente não pode abraçar, ou a gente não pode tocar. Isso não é verdade. Parece que as pessoas autistas consideram o toque uma coisa muito forte e significativa. Um toque, ele é decorrente de um vínculo pré-existente. Então, se você... E outra, existem perfis diferentes de autismo, né? Existem graus diferentes. Então, também não são todos os autistas que têm o mesmo comportamento. Mas a sociedade não sabe nada sobre isso. Então, o que ela coloca lá na plaquinha é silêncio total, né? Não pode interagir. Não pode falar alto. Não pode. Porque um grupo social específico não comporta daquela maneira. Então, se você não se comporta daquela maneira, você não é bem-vindo. Por isso que diversidade
é uma coisa tão importante, né? Por isso que a gente precisa de pouquinho a pouquinho, porque é muita coisa, né? Claro que é difícil a gente dar conta de conhecer tudo, mas a gente tem que ter interesse por entender esses diferentes comportamentos aí do indivíduo e tal. E desses leitores, né, que têm vontades diferentes, que têm necessidades diferentes, que têm interesses diferentes. Quando a gente pensa no edital, quando a gente pensa numa compra de acervo, é importante que isso esteja explicado, né, esteja na nossa cabeça, né, que somos tomadores de decisão. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Inclusive, muito obrigada pelas perguntas, viu? Incríveis. Deixa eu ver. A Rosenilda. O Samuel, ele colocou aqui mais uma questão, que é: sempre partimos do nosso afeto para escolher os livros. Contudo, nem sempre nosso afeto é o melhor para escolher livros para outras pessoas. Como conseguir traçar um caminho em que possamos alinhar o afeto à responsabilidade técnica na escolha, tendo um grupo diverso? Samuel, essa escolha, e aí eu vou falar dos espaços como bibliotecas, escolas, salas de leitura, tá? Sem dúvida, eu concordo com você que, por mais que você escolha com afeto, dificilmente você vai abarcar todo mundo, né, ou interesses de todos. Por isso que é importante que esse grupo de trabalho seja diverso, né? É importante que você pense possibilidades como, por exemplo, ter o grupo de trabalho que vai fazer aí a escolha do acervo, mas por que não chamar a comunidade local para uma roda de conversa, para você ouvir da comunidade local interesses, né, desejos. Além de você ter uma diversidade nessa, vai ter um sentimento de pertencimento muito bacana, porque quem é daquele território vai se sentir considerado nas escolhas, né? Então isso é muito bacana, né? Criar um evento, né? Uma roda de conversa que seja, para falar, olha, a gente vai escolher um novo acervo, e por que não uma escolha participativa, democrática, né? Isso é muito bacana. Não para que você só escolha ou só vá fazer a aquisição daquilo que as pessoas estão colocando, mas deixar claro que aquilo que as pessoas estão colocando também será considerado na hora de escolher o acervo, né? Ouvir mais, ouvir é uma coisa que enriquece muito aí o nosso trabalho, a nossa educação, né? Então, a gente ter um grupo diverso com certeza ajuda muito. Deixa eu ver. O pessoal aqui da produção está dizendo que temos mais 15 minutos para perguntas. Tá, não, desculpa. Tá bom. Ela está falando aqui que não tem mais tempo de pergunta. Então, bem, primeiro eu quero agradecer o convite do pessoal da CISEB, enfim, de toda a equipe técnica. Quero agradecer as espelheiras e agradecer todas as perguntas e comentários. Foram perguntas e comentários muito pertinentes e que mostra realmente aí um interesse e o desejo, né, da gente ter uma literatura cada vez mais diversa e territórios cada vez mais diversos também. Agradecer mais uma vez o convite, toda a equipe, e ficar à disposição, enfim, para que aí a gente tenha um desdobramento, né? Se tiverem outras dúvidas depois, fiquem à vontade para manter o contato. Agradecer o pessoal que fez a tradução de Libras, uma coisa tão importante, tão relevante na nossa sociedade, um direito, né? Um direito. Eu sonho muito que com um dia que a acessibilidade, o direito à educação de qualidade será, de fato, tratado como um direito e não como um privilégio. Então, agradecer a esses profissionais que tiveram aqui com a gente
gente durante a palestra. E muito obrigada. Oi, pessoal. Mais uma vez, em nome da Leitura da Secretaria de Cultura e Economia e Estado de São Paulo, eu agradeço a participação de todos, sintam-se abraçados e até a próxima. Tchau, tchau.